distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Gilson. Ok, Paulo, obrigado. Como que normalmente são encaminhados os assuntos dentro do parlamento em relação às ruas? A questão não é simplesmente temática. A questão não é única e exclusivamente de que a gente possa trabalhar o tema A ou o tema B, porque esses temas, num determinado momento, eles são objeto, isso é positivo, é legítimo, é bom, é ótimo que assim seja, das manifestações populares. Sim, nós temos que estar atento aos temas que são trabalhados pelas manifestações populares, o tempo todo. Mas é muito mais do que isso. Nós temos que estar atentos à forma como os temas normalmente são tratados e trabalhados. Única e exclusivamente voltar a determinados temas, imaginando, e isso eu imagino que não seja a vontade de todos os parlamentares, mas existe um segmento sim que tem essa preocupação. Vota-se determinadas matérias, porque a partir do momento em que determinadas matérias são votadas, você pode acalmar aqueles que são os ânimos mais exaltados que vêm da rua. Não, a gente tem uma oportunidade ímpar nesse momento, que é estabelecer, não por ocasião, mas de forma permanente, instrumentos de participação direta que possam efetivamente modificar a rotina dessa casa. A reação é o mais do mesmo. A reação pura e simples, sem uma modificação da cultura, não difere daquilo que deva ser um comportamento novo por parte do parlamento, do legislativo. Está ouvindo a voz das ruas? Tem que ser um comportamento permanente e não de ocasião. Uma proposta bastante objetiva, que votemos sim as medidas provisórias que já estão tramitando, perfeito, que tenhamos a oportunidade também de votar e discutir outros projetos, mas que a gente tenha de maneira permanente, na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, que infelizmente ainda é uma daquelas que não tem o prestígio suficiente por parte dos parlamentares, e aqui é claro eu não generalizo, mas não tem ainda o prestígio suficiente por parte da casa, que ela seja sim o grande canal de verificação de quais são as demandas populares, de discussão com os segmentos organizados, para que a gente possa fundar uma nova política. Se a gente parte do pressuposto que nesse momento o instrumento precisa ser alterado, a gente não vai única e exclusivamente reagir por ocasião. Ouvir a voz das ruas tem que ser um trabalho de natureza permanente. Ouvir, negociar e não única e exclusivamente ter a oportunidade de reagir ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro tema. Porque normalmente, para concluir, presidente... Para concluir, porque normalmente a reação simples e pura, ela pode ter um efeito positivo sobre uma agenda no dia de hoje, mas ela não modifica formato. E ela não modificando formato, não modificando procedimento, ela não tem a oportunidade de fazer uma alteração verdadeira e profunda. Objetivamente, qual é a mudança de formato? É fortalecer os instrumentos de participação direta, tendo na Comissão de Legislação Participativa esse grande foco do contraditório, da manifestação da sociedade civil. A reação pura e simples não é e não deve ser aquilo que vai modificar a política do Brasil, que vai modificar a realidade do parlamento brasileiro. Obrigado, presidente.